Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Da Hora. E na edição de hoje iremos falar sobre segurança pública. Teremos também mais uma mudança na presidência da Petrobras, além do cenário eleitoral em ano de eleições. Tudo isso e muito mais agora no seu Da Hora. Olá, nosso telespectador querido, que bom ter a sua companhia aqui em mais um Da Hora. Eu gostaria de lhe falar que eu já estou muito bem acompanhada aqui nessa bancada. Hoje temos um convidado super especial, Daniel Carneiro, gestor de negócios. Seja muito bem-vindo à nossa bancada, Daniel. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Seu Aécio, Nayara, estamos todos aqui já com muitas notícias para você. Aécio? O seu Aécio, você vai ficar me devendo. Muito obrigado pela sua audiência, sejam muito bem-vindos ao Da Hora, jornalismo inteligente, independente, comprometido com a verdade, conectado com você. Pode participar conosco através do WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela, mande a sua sugestão de reportagem, porque aqui a sua sugestão é da hora, não é, Nayara? Exatamente. Olá, telespectador, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Estamos aguardando a sua participação. Marília já está com o celular em mãos, pronta para dar a sua notícia. Nós queremos saber o que se passa no seu bairro, na sua cidade, como é que está acontecendo tudo por aí para a gente poder cobrar do poder público, não é? Isso mesmo, nós vamos iniciar o Da Hora de hoje já falando sobre segurança pública. Isso porque na madrugada desta terça-feira houve mais um furto a semáforos. Confira. Uma quadrilha foi presa pela polícia militar após o caminhão usado pelo suspeito ser flagrado pelas câmeras de vídeo monitoramento da Secretaria da Segurança, transportando mais de 1 tonelada de fios furtados em uma via de Fortaleza na madrugada desta terça-feira. Conforme a PM, o caminhão que levava os fios foi visualizado quando trafegava pela Avenida Maestro Lisboa, no bairro José de Alencar. Os agentes fizeram a abordagem ao veículo e a um carro de apoio e conseguiram prender 4 suspeitos. Segundo o tenente-coronel Alexandre Silveira, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, os agentes foram acionados para outra ocorrência que resultou na descoberta do caminhão carregado com os fios furtados. O tenente-coronel afirmou que chegou uma ocorrência via CIOPS que 2 indivíduos em um Celta Prata estavam furtando fios na Avenida José Américo, que eles passaram a diligenciar e, através do videomonitoramento além do Celta, eles conseguiram identificar um caminhão carregado com fios furtados. Foram presos 2 indivíduos com o caminhão e 2 com o Celta. Ainda de acordo com Alexandre Silveira, pelo histórico, pela qualificação deles, pelo vasto material que foi encontrado, ferramentas, machados, ferramentas elétricas, alicates, equipamentos que lidam com eletricidade e também pelo modus operandi, dá para ver que é uma quadrilha especializada em furtos de fios. Porém, eles se negaram a falar e disseram que só se pronunciariam na presença dos advogados. É uma coisa linda, né? Eu só falo na presença do meu advogado. Já é a característica do caba sem vergonha, né? Como diz a história, que já fez uma coisa errada, corriqueiro, useiro veizeiro nessa prática. Nós estamos vendo um aumento exorbitante, semáforos prejudicados, eles sobem nos postes, também prejudicam os fios, a fibra ótica das internets, prejudica muita gente, mas a polícia, o poder público tem que começar a ir em quem compra, no receptador, porque o cara só rouba porque tem onde vender. Então precisa ir nas sucatas, talvez uma legislação, uma fiscalização, algo que possa fiscalizar as sucatas, os ferros velhos de Fortaleza, da região metropolitana, porque se alguém está roubando, é porque tem alguém comprando, está compactuando com esse ilícito, né? E tem prejudicado a cidade, tem prejudicado a população, tem deixado a população às escuras, sem semáforo e sem segurança. Isso é um caso sério, precisa ser investigado a sério, mais profundamente pela polícia e pelo poder público. Pronto, agora nós vamos falar com você que mora na Messejana. Fique atento, pois haverá mudanças em relação às vias.
O trecho da rua Joaquim Felício, entre as ruas Coronel Francisco Pereira e Cesário Lange, no bairro Messejana, será bloqueado a partir da próxima segunda-feira, dia 27, para a execução das obras de requalificação viária. Conforme a Prefeitura, o bloqueio é necessário para a construção de um sistema de drenagem, nova pavimentação asfáltica e novas calçadas padronizadas. A previsão do órgão é que as intervenções que fazem parte do projeto Meu Bairro Empreendedor Messejana tenham duração de 60 dias. Em virtude da interdição provisória, os motoristas que seguem na rua Joaquim Bento devem entrar à direita na rua Cesário Lange, à esquerda na rua Bade Miguel e à esquerda novamente na rua Padre Pedro de Alencar. Durante o período, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania dará suporte operacional à intervenção realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Segundo a Prefeitura, o projeto prevê a requalificação de 7 vias do bairro: Rua Joaquim Felício, Rua Padre Pedro de Alencar, Rua Coronel Francisco Pereira, Rua Doutor Pergentino Maia, Rua Joaquim Bezerra, Rua Manuel Castelo Branco e Rua Coronel Guilherme Alencar. Após a conclusão dos serviços, a região contará com novo sistema de drenagem, nova pavimentação, calçadas, paisagismo, mobiliários urbanos como lixeiras, bancos, jardineiras e paraciclos, itens de acessibilidade como piso tátil, rampas e passagens elevadas para pedestres, além da construção de bolsões para embarque e desembarque. Mais uma obra começando aí na Grande Messejana, como vimos aí na nossa reportagem. 7 ruas vão ser interditadas. E uma pergunta, né? Quanto tempo vai durar essa obra? O cronograma dessa obra vai ser cumprido à risca, porque existe a necessidade do reparo do serviço na rede de esgoto e também na camada asfáltica, na pavimentação da rua. Existe a necessidade, né? Porque a cidade está cheia de buraco. Talvez, não sei se isso faz parte da operação tapa-buraco ou se é algo da Companhia de Água e Esgoto, mas o cronograma dessa obra é bom ser avaliado. E as 7 ruas, para não acontecer de interditar as 7 de uma vez só, ficar o bairro todo prejudicado, as pessoas sem acesso, como o meu amigo Daniel Carneiro aqui, que disse que amanhã já não vai poder ir para a academia, porque vai ter que parar longe da academia, deixar o carro em outro lugar, porque a academia fica nessa rua, né, Daniel? Infelizmente, a gente sabe que o comerciante ele vai ser o principal prejudicado, porque com as vias paradas, as pessoas acabam não circulando, não tem onde estacionar, diminui a circulação, isso impacta diretamente o comerciante. E, claro, a vida também das pessoas que usufruem dos seus serviços que tem lá na região. Muito bom, é desse jeito. Então a gente tem que pensar nisso, a Secretaria de Obras do município precisa pensar nisso, precisa ouvir os comerciantes, ouvir a população, para não acontecer o que aconteceu lá na Barra do Ceará, na Avenida Coronel Carvalho, onde interditar a avenida toda prejudicou muitos comerciantes, muitas lojas fecharam, porque as pessoas foram comprar em outro lugar. Não tinha como estacionar, não tinha como parar, não tem como transitar, tem perigo, tem buraco, tem equipamento. Aí as pessoas migram para outra região e o comércio fica prejudicado. Sem dúvidas. E nós falamos agora de algo que tem pesado no bolso da população, que é o consumo de energia, que teve mais uma alta dentro das empresas. Confira. Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o consumo de energia teve nova alta de 1,2% em maio em relação ao mesmo mês em 2021, com uma demanda acima de 63 mil megawatts médios. O percentual marca o 4º mês consecutivo de crescimento. Cerca de 37% serviu à indústria e às grandes empresas, como shoppings e rede de varejo. A demanda desse segmento subiu quase 6% ante o mesmo período do ano passado. Já nas pequenas e médias empresas, comércios e residências, o consumo caiu 1,3%. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica atribui a variação à frente fria da segunda quinzena de maio. Maior fonte de geração, as hidrelétricas produziram quase 50 mil megawatts médios, 11% acima do ano passado. As usinas solares, por sua vez, tiveram maior crescimento, 53% em geração. Só as termoelétricas tiveram redução em geração, com queda de 37% no volume produzido. Daniel, você que é um gestor de empresas, você sentiu esse impacto da alta da energia?
Com certeza isso impacta, porque a energia ela é hoje um custo direto nas grandes empresas, né? E a pergunta que fica é, com tanta chuva, como que consegue manter a tarifa tão alta? É desse jeito. Infelizmente, a gente teve inverno, tivemos chuvas. Por exemplo, aqui no Ceará, com a questão de água, o Castanhão, ele tem água hoje para 5 anos, né? Garantido por 5 anos, e a conta da água não baixa, e a energia do mesmo jeito. Então, nós temos vivido um período no Brasil onde a gente precisa entender o que está acontecendo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Por que que baixa imposto, por que que o governo beneficia essas empresas e elas não conseguem baixar o preço das suas tarifas? Por que que a gente continua pagando tarifa de contingência, pagando excesso e somos limitados dentro da nossa cadeia produtiva, principalmente o pequeno comerciante, o salão de beleza, a barbearia, o restaurante, a lanchonete, é o mais prejudicado porque a conta vai lá para cima e implica num aumento de custos que vai chegar no consumidor final e vai diminuir a venda dessa pessoa. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, nós vamos a um rápido intervalo comercial, fica com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Da Hora. Estamos de volta aqui no Da Hora e já falando em economia. Isso porque o Banco Central decidiu por unanimidade a elevação da taxa Selic. Confira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, elevar a taxa Selic de 12,75% ao ano para 13,25% ao ano, um aumento de 0,5 ponto percentual. Com o 11º aumento seguido na taxa básica de juros da economia, a Selic chega ao maior patamar desde dezembro de 2016, quando estava em 13,75% ao ano. No comunicado divulgado nesta quarta, o Copom diz antever um novo avanço da Selic na próxima reunião, marcada para o início de agosto. O aumento será de igual ou menor magnitude, segundo o comitê. O aumento anunciado nesta quarta já era esperado pelo mercado financeiro com base em sinalização do Copom na reunião anterior em abril. Na ocasião, o Banco Central informou que pretendia elevar a taxa novamente, mas em menor intensidade do que o avanço anterior, que foi de 1 ponto percentual. No comunicado divulgado nesta quarta, o Copom diz que a inflação aos consumidores observada no Brasil seguiu surpreendendo negativamente tanto em aspectos mais passageiros quanto em tendências mais permanentes. Como principais fatores de risco para a persistência da inflação, o Copom cita as pressões globais de altas de preços motivadas por revisões negativas de projeções de crescimento no mundo e a incerteza por parte dos investidores em relação ao respeito pelo governo brasileiro das regras fiscais do país. O Copom diz considerar apropriado que o ciclo de alta continue avançando significativamente em território mais contracionista, isto é, que a Selic continue subindo. Entre as mais importantes normas em vigor para controlar os gastos públicos estão a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos elevado pelo governo em 2022 para encaixar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. O objetivo da alta no juro é tentar conter o aumento da inflação. O IPCA, a inflação oficial do país, ficou em 0,47% em maio, com desaceleração na comparação com o mês anterior. Mesmo assim, acumulou um aumento de 11,73% em 12 meses. No mês passado, foram as passagens aéreas e os remédios que exerceram maior pressão sobre a taxa, enquanto alimentos importantes na mesa dos brasileiros ajudaram a contê-la. Em fevereiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou que a inflação brasileira deveria atingir seu pico entre abril e maio, começando a desacelerar nos meses seguintes. Ainda no assunto economia, pois o indicador de inadimplência do Serasa registrou um novo aumento do número de famílias que não conseguem pagar alguma conta no Brasil. A quantidade de brasileiros que não conseguem pagar alguma conta em dia só aumenta. Em abril, cerca de 66.132.670 pessoas ficaram com saldo no vermelho, um recorde, segundo revela o indicador de inadimplência da Serasa, uma vez que esse número é o maior da série histórica do índice, iniciada em 2016. No mês,
As dívidas totalizaram 271,6 bilhões. O órgão registra, desde janeiro, crescimento mensal da inadimplência no país. Em janeiro, eram 64,8 milhões os brasileiros que deixaram de quitar algum compromisso comercial. Em fevereiro, foram 65,2 milhões, número que passou para 65,7 milhões em março, atingindo os 66,1 milhões em abril. É a taxa Selic, né, que é aquela taxa que ela dá um parâmetro na economia, né, ela estabelece um patamar para as outras taxas de juros, como empréstimos, por exemplo. Ela é importantíssima e o governo tenta segurar, tem brigado, tem queda de braço com o Banco Central e com a própria economia. Mas uma coisa que me chama muita atenção, além de ver o pessoal contando dinheiro ali, né, que é uma coisa boa, uma coisa linda de se ver, né, a gente contando dinheiro, aí as minhas estão me dizendo aqui que o dinheiro é falso. Então eu não quero, se for de verdade, traga para cá que eu ajudo a contar. É cenográfico, é só eu posso para ilustrar. fazer a conta do Luiz Gonzaga, um para eu, um para tu e um para eu, entendeu? Aí depois a gente faz aquele métier aqui e divide com todo mundo. Sim. Mas o aumento da inadimplência, que muitas vezes vem da falta de planejamento econômico, individual, de cada um, né? Eu confesso para vocês que eu já tive muito problema com isso, com me planejar economicamente e às vezes gastava mais do que eu ganhava. Isso é uma coisa natural do ser humano, do brasileiro, essa vontade de consumir, mas me preocupa muito. Mas a gente também tem notícias boas que, mesmo com essa taxa de inadimplência alta, não significa dizer que a economia está ruim, significa dizer que pode haver uma dificuldade econômica, é verdade que pode, mas que depois da pandemia, o Brasil, o Nordeste, o Ceará, ele teve um crescimento no consumo, que vai mexer nessa taxa de inadimplência também, mas que traz também resultados na economia num geral. Não é porque o pessoal está atrasado que quer dizer que não paga. Pode ter o caloteiro, pode ter o cara useiro e vezeiro, mas pode ter também a pessoa que está passando por uma dificuldade. E as empresas negociam, têm facilitado, os bancos têm melhorado muito essa questão da negociação de dívidas, mas a economia ela tem crescido, ela tem atingido parâmetros e padrões que às vezes a gente até nem acreditava na economia aqui do Ceará. E hoje nós temos aqui na nossa bancada um amigo que eu conheço, um gestor empresarial de sucesso, um case de sucesso para mim, uma pessoa que eu me espelho, que é do ramo óptico, do ramo de ótica. Ele é gestor empresarial da Oben Óculos aqui do Ceará, em uma indústria cearense, com a parceria com representantes no Brasil todo, e que soube mesclar essa questão de dificuldade de substrato, de dificuldade da economia, com a visibilidade da marca e também com a influência das influências digitais, e fez esse mesclado para que a marca crescesse de uma forma adequada nessa pandemia. Que pode falar com a gente, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Você já deu o seu bom dia, boa tarde, boa noite, mas sejam bem-vindos e fale conosco sobre quais foram as estratégias, como a Oben Óculos, como você, como gestor empresarial, enxergou e está trabalhando, e os resultados que isso tem dado para a economia dentro da sua empresa e o que você enxerga para a economia global no geral. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá, Écio? Olha só, a gente entende, porque é cíclico, essas crises mundiais, né? Então, a gente entende que estar preparado para essa crise depende de muito esforço, muita energia, muita dedicação, e foi isso que aconteceu. Eu assumi a empresa justamente em 2019, nas vésperas de quando a gente começava a falar de Covid lá na China e estava começando a se espalhar pelo mundo. Então, a primeira coisa que a gente planejou fazer foi reestruturar a parte administrativa da empresa. Nós nos preocupamos em melhorar a nossa capacidade de controlar, porque, como você falou muito bem, muitas vezes quando a gente não consegue controlar as nossas economias, a gente se vê nesses desafios econômicos. Então, a primeira grande estratégia da empresa foi assumir as suas responsabilidades internas e administrar cada vez melhor. E a gente trouxe novas tecnologias para poder gerir cada vez melhor. Essa estrutura nos possibilitou ampliar o número de vendedores e a gente também ir até com quem a gente precisava falar, que era os lojistas, o setor óptico, a gente escutar quais eram as suas necessidades, como que eles estavam enfrentando
as paralisações naquele período e como que a gente poderia auxiliá-los. Afinal de contas, o setor ótico é um setor também da área da saúde. E muitas pessoas precisam do óculos, senão elas não conseguem dar um passo para frente, não conseguem trabalhar, não conseguem se alimentar, não conseguem se cuidar. Então, foi um desafio muito grande. Nós ficamos ainda 90 dias paralisados, mas graças a um planejamento, a uma organização, a gente pôde se superar. E a grande lição é essa. A grande lição é se preparar para isso, se organizar, se planejar, contar com bons recursos tecnológicos, que hoje está acessível, está tudo muito mais barato, a parte de tecnologia. O Brasil avançou 20 anos em 2 anos com essa pandemia, porque houve uma necessidade das pessoas entrarem no setor, na área digital, se adaptar à tecnologia, enfim, tudo isso gerou uma grande oportunidade para todo mundo, né? E essa foi o ponto fundamental da Oben Óculos. Agora, Daniel, uma pergunta que eu acho que, para mim, é importante, eu espero que seja para o nosso telespectador, e afinal, nossos telespectadores têm a liberdade de nos mandar mensagens aí pelo WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela. Faça sua pergunta para o Daniel, para o setor óptico, setor de saúde da visão, né? Sobre crescimento econômico, sobre o crescimento da empresa dele, sobre essas estratégias digitais que ele está falando, essa ampliação da visão, de um olhar mais apurado para a questão digital. Mas uma coisa que você está me falando aí, a gente está falando sobre economia, taxa Selic, inadimplência, e o seu setor é um setor que é um dos que mais cresceu aqui no Ceará. E 2 perguntas eu tenho para lhe fazer. Primeiro, como foi negociar com a China com essa questão da pandemia? Porque o vírus começou lá pela China, né? O início de tudo foi lá na China. Como foi negociar com a China e se você, dentro das suas novas estratégias de negócio, vocês começaram a produzir, por exemplo, armações mais baratas, com outros materiais nunca utilizados, para chegar com um preço melhor no consumidor, ou continuou do jeito que estava, só foi estratégia de marketing mesmo? Não, na verdade, bom, primeira pergunta. A pergunta sobre negociar com a China. A gente teve a oportunidade de estar dentro de um calendário onde a China estava fechada no período do início da pandemia, porque ela já fechava para suas férias trabalhistas. Então, quer dizer, o Brasil já estava estocado com a mercadoria, nós já estávamos abastecidos. Então, os primeiros 6 meses foi um pouco mais tranquilo, porque nós estávamos abastecidos. O segundo semestre foi um semestre que o mercado estava mais aquecido, houve investimento do benefício federal para a população, então houve um aquecimento da economia e aí sim houve um desabastecimento. O estoque acabou e a China continuava fechada. Isso foi um problema naquele período lá. Mas não dá para a gente trabalhar com uma mercadoria mais barata, tá? Isso já respondendo a segunda pergunta, Aécio. Porque o produto é um produto muito sério. Saúde visual é algo sério, a gente precisa trabalhar com boas matérias-primas. O que a gente conseguiu trabalhar de diferente não foi essa questão do preço, foi justamente trabalhar para que nós não tivéssemos prejuízo com inadimplência, que vai ao encontro do tema desse bloco, que a gente precisou entender quem era o ótico parceiro, aquele que era controlado, e a gente trabalhar com esses daí. Então a gente viu que abriu muita ótica nesse período, também fechou muita ótica nesse período. Muitas óticas que não eram muito bem geridas, elas fecharam, óticas antigas, grupos antigos se viram em problemas financeiros grandes, e a gente, com essa capilaridade, a gente conseguiu ver quem estava mais bem preparado para passar por esse período de dificuldade aí, e por isso a gente não pôde só manter, mas crescer no mercado. Se eu entendi bem, Daniel, uma nova visão na relação entre a ótica e o fabricante, a indústria e o vendedor, e o digamos assim, o comércio, né? Não uma relação só de que eu vendo, você compra e você tem que me pagar, mas uma relação de parceria para estudar as possibilidades daquela pessoa, orientar, sei lá, talvez até ser um consultor também, para que aquele negócio não bote o carro na frente dos bois, né? Não dê um passo maior do que as pernas. Eu acho que isso é uma preocupação. Organização, controle, cuidado, muito bem colocado aqui pelo Daniel. Mas, Daniel, saindo do setor óptico, indo para a economia em geral, né?
Aí a gente fala do setor de serviço, do setor de metalurgia, do setor de construção, que está retomando. Como vocês que estão na gestão empresarial vê essa situação e o que fazer para ter, uma retomada mais rápida, e não só rápida, mas eficaz, eficiente nos setores da economia brasileira? Bom, a gente percebe que, por exemplo, no setor setor imobiliário, eu não sou especialista, mas eu percebo que há um aumento do custo da matéria-prima, mas, ao mesmo tempo, há um aumento significativo da demanda. Então, tem muita gente querendo adquirir imóveis, aumentando muito a construção civil, que sempre foi um termômetro no país para entender o quanto a economia está aquecida. Então, a gente percebe que, através dos números que a gente vê na construção civil, que a economia está aquecida e a gente acredita que isso é a base da economia, é o dinheiro circulando. Quando o dinheiro para, é quando vem todos os problemas econômicos. Quando o dinheiro está havendo a circulação, a gente percebe que tudo fica tranquilo. A gente está vendo hoje que, apesar do aumento da inflação, o aumento do desemprego, o aumento da inadimplência, ainda há um aumento da economia. Então, qual que é o reflexo disso? Daniel, ontem, uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto entre o BNDES e o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi liberada aí uma taxa de crédito a empresários, micro e grandes empresas, mais uma vez para tentar aí ajudar realmente na economia. Como que você, como gestor de empresas, enxerga essa liberação de crédito realmente para incentivar o micro e o grande empreendedor nesse momento pós-pandemia? É muito importante que sempre haja esse tipo de ação do governo e do BNDES junto aos pequenos empresários, porque é dessa forma que você consegue distribuir dinheiro na economia. Quando o dinheiro fica concentrado nas grandes empresas, poucas pessoas são beneficiadas, mas quando o dinheiro vai distribuído para as pequenas e médias empresas, a gente percebe um aumento de pessoas com carteira assinada, o número de empregos sobe. Essas pessoas empregam muito, né? É a que mais emprega. Exato. O poder de compra. O dinheiro circula rápido. A gente viu isso quando houve a distribuição de dinheiro no segundo semestre de 2020. O dinheiro circulou muito rápido, a economia ela se recuperou muito rápido. Então, desse jeito, é com certeza a melhor estratégia. Você está falando do auxílio emergencial, né? Exatamente. Não dá nome à criança. O auxílio emergencial, que para mim foi a salvação. Eu não sei como foi nos outros países, eu não sei como foi na Europa, eu tenho uma noção, mas aqui no Brasil, pelo que eu entendo, foi realmente a salvação da lavoura, foi essa injeção de dinheiro que fez com que hoje nós tivéssemos, mesmo com inadimplência, mesmo com uma suposta crise, mesmo com essa inflação, principalmente puxada pela questão dos combustíveis, nós demos uma respirada na economia, melhorando o poder de compra das pessoas e proporcionando a possibilidade do mercado continuar funcionando. Claro, estamos voltando de uma pandemia, claro, fechou muita gente, mas nós estamos retomando a economia e é louvável aí essa parceria lá, do governo com o BNDES, aqui no Nordeste, com o Banco do Nordeste. Precisa só que nós fiquemos atentos para como esses recursos vão ser distribuídos. Como esses recursos vão ser distribuídos. Aqui no Ceará, por exemplo, o Banco do Nordeste liberou aí um recurso para questões publicitárias. Está liberando um outro recurso aí para uma cobertura de um campeonato amador de futebol. É muito dinheiro numa coisa que a gente não tem como fiscalizar diretamente. A gente vai falar sobre isso amanhã. Tem alguns convidados que vão estar colaborando conosco sobre essas notícias. Já quero agradecer o Daniel Carneiro. Ele vai continuar aqui com a gente. Quero agradecer a ele. Mas muito louvável e de muita valia a participação do Daniel, um gestor empresarial que está nos dando aqui um norte, porque às vezes a gente só vê notícia ruim. Está acontecendo isso, a Monsanto está bolsa, tá. Mas a economia está funcionando, a economia, quem se planejou, quem soube cortar custos, quem soube motivar sua equipe, se sobressaiu, sobreviveu e vai voltar a economia de uma forma mais ampla.
Isso mesmo, e ainda falando em economia, a Câmara dos Vereadores aprovou na última semana um projeto que trata sobre a taxa de pagamento de provedores de internet para a Enel. Confira. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta quarta-feira um projeto de indicação que prevê a transferência do pagamento da taxa de utilização dos postes pelos provedores de internet para a Prefeitura da capital. No começo do ano, empresários e trabalhadores de provedores de internet manifestaram contra o aumento da taxa de utilização de postes anunciada pela Enel. A proposta trata-se de um projeto de indicação, ou seja, uma sugestão para que a Prefeitura possa praticar a medida. Caso o projeto seja executado, a população de Fortaleza poderá ser beneficiada com a redução dos custos em mais de 200%. A autoria da proposta é do vereador Wellington Saboia, do PMB, que foi procurado por empresários do ramo. Segundo o parlamentar, os valores recebidos a título de contribuição por utilização da estrutura pública deverão ser revertidos ao município de forma pecuniária ou compensatória com serviços de internet para equipamentos públicos da cidade. A Câmara de Fortaleza afirma que o valor cobrado pela Prefeitura não deverá ser superior à tarifa de referência estabelecida pela Anatel-Aneel, em vigor e atualizada conforme os órgãos reguladores mencionados. O artigo 4º da Lei Municipal 3.668 garante que as matérias utilizadas na execução da iluminação pública são de patrimônio do município. As empresas de telecomunicações poderão ser contempladas com incentivos se desejarem investir em projetos de pesquisas e de desenvolvimento nas escolas públicas do município. Em fevereiro deste ano, empresários e trabalhadores de provedores de internet promoveram manifestações contra um aumento das taxas de utilização dos postes cobrada pela Enel. Segundo os manifestantes, a taxa, que era cobrada por até R$ 12,00 por poste, subiria mais de 6 vezes, passando a R$ 70,00 por poste. A distribuidora de energia, contudo, informou que não se tratava de uma taxa nova ou indevida e que a decisão não teria efeito imediato. Mais uma taxa, mas com a promessa de que os valores vão ser para o benefício da população. Eu espero que sim. Porque geralmente essas coisas, eu não sei, eu não acredito, eu só acredito quando eu vejo. Nesse negócio eu sou meio São Tomé, sabe? Eu sou meio assim, eu não sei, eu fico desconfiado. As empresas de internet vão pagar uma taxa para utilizar os postes lá da Enel. O município diz que é de direito do município a utilização, essas taxas vão ser rateadas aí. Eu estou achando, com a ligeira desconfiança aqui, com a orelha coçando, que isso vai mexer na conta da internet. Talvez não mexa muito, porque tem muita concorrência. Esse é um dos ramos que tem muita concorrência, esse negócio de provedor de internet. Mas achei a matéria um pouco confusa, preciso entender mais, pedir até uma nova reportagem a respeito disso, um pouco confusa, para que o consumidor, a pessoa que usa a internet, a pessoa que usa a energia, tenha realmente a clareza do que vai acontecer. Rapaz, estão usando de tanto artifício, estão tentando tanta coisa para baixar a conta de energia e não consegue baixar. É lei, é isso, é aquilo, e a conta só aumentando. Vamos ver se essa vai funcionar verdadeiramente e eu espero que sim, nós estamos aqui para cobrar. Sua participação é importante conosco aqui pelo nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela. Você, nosso telespectador, é o nosso patrimônio, é a pessoa mais importante desse programa. Muito bom ter você participando conosco. Mandar já aqui um alô para as pessoas que estão conosco, ligadinhos aqui na TV União, ligadinhos aqui no Da Hora. A Eliane Rufino, lá de Paracuru. Alô, Paracuru, terra do sol, né? Ceará é terra do sol, mas Paracuru é a terra do sol e da lua. Alô, Clecim, lá do Carlito Pamplona. Bem aí, Carlito Pamplona. Também o Gilson mesmo? Lá da Vila Peri, pessoal da Vila Peri com a gente. Maciel, da Vila União, duas vilas, Vila Peri e Vila União, ligado na TV União e aqui no Seu Da Hora, onde a notícia acontece e você faz parte disso, você pode participar conosco mandando a sua sugestão. O fã-clube da Nayara Melo, lá no bairro de Jacarecanga, meu amigo Manuel, lá da barbearia. Eu falei ontem já, né? Manuel, um abraço. Já está aparecendo jabá. Mas, e quando você vê minha cabeça assim mais encerada, é porque eu estive lá batendo papo com o Manuel. E tem uma coisa, amigo. O pessoal fica na fila e fica chateado, porque a gente conversa muito. É mais de 1 hora para fazer meu reparo, né? Cortar cabelo, meu reparo.
Mas é muito bom. Tem muito ter cabelo essas pra pessoas cortar, com a gente. Écio. Meu amigo Alípio Rodrigues também, lá do Pirambuco, vai estar aniversariando esses dias. Vamos lá prestigiar a festa. E o fã-clube aqui está só aumentando, viu, gente? Olha, eu quero ver esse fã-clube. Eu já disse naquele dia, cadê esse fã-clube? Que vocês só falam e eu não vejo. Cadê esse povo? Tá aqui o pessoal mandando um rapaz dizendo que ela é linda, ela é maravilhosa. O pessoal pedindo o Instagram dela, Eita! pedindo o telefone. Pode me Eu não seguir no posso. Instagram. Telefone não posso não, né? Aí você manda uma mensagem no Instagram para ela, se rolar, rolou. Então, gente, nós vamos continuando aqui do Nosso da Hora com o nosso Daniel Carneiro. As notícias que são destaques no Brasil e no mundo estão aqui. E a sua participação é muito importante. Continue participando com a gente. Amanhã, mais um da hora, nós vamos falar um pouco sobre essa questão dessa taxa, né? Aécio, nós vamos aqui rapidinho. Desculpa te interromper, Pode mas interromper. nós vamos rapidinho para o intervalo. Já voltamos com a Aécio, Marília e o Daniel Carneiro. Estamos de volta e já falamos que José Mauro Coelho renunciou à presidência da Petrobras. Confira. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, anunciou a renúncia ao cargo na manhã desta segunda. A informação foi confirmada pela estatal por meio de um comunicado ao mercado. Ele foi o terceiro executivo a comandar a Petrobras na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a empresa, Coelho também deixa o cargo de membro do Conselho de Administração da estatal. Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção da Petrobras, foi nomeado pelo Conselho de Administração como novo presidente interino até a eleição e posse do novo comandante da empresa. A saída de Coelho ocorre após uma escalada de críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Na última sexta-feira, a Petrobras divulgou novos aumentos no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Após o anúncio dos novos valores, Bolsonaro defendeu a criação de uma CPI para investigar a Petrobras, seus diretores e conselheiros. Isso vai ser uma coisa inédita, né? A CPI, o governo solicitando uma CPI de uma estatal do governo. Vai ser um negócio esquisito, complicado. Mas os especialistas que se manifestam. A mudança na Petrobras vai mudar o quê? Provavelmente nada. O problema do preço não baixar, desse rapaz não ter, Zé Mauro, né? José Mauro, fosse o Pedro Mauro, talvez tivesse resolvido, mas era Zé Mauro. O problema dele não ter conseguido baixar o preço, será que foi incompetência dele ou se foi dificuldade de transitar naquele perímetro que determina os valores e os lucros da empresa, da Petrobras? A Petrobras, ela é do governo, mas ela tem acionistas, que são minoritários, mas são muitos, que são os que dão pressão no conselho da Petrobras para não diminuir o quê? O lucro. Porque o problema é o lucro. A Petrobras, ela tem... Eu acho que ela é a estatal de petróleo com maior lucratividade do mundo. Passa de 35% o lucro da Petrobras. Então, o acionista que investiu o seu dinheiro lá vai querer ver seu lucro diminuir? Não, não vai. Ele vai querer que o lucro continue mesmo. Vai dar pressão na presidência da Petrobras, no presidente, no gestor, e ele vai ter que ter jogo de cintura. E o outro que vai entrar, será que vai resolver? Bom, o tempo vai dizer. Daniel, eu quero te perguntar se você considera que essa alta constante no preço dos combustíveis tem influenciado, porque sabemos que influencia no geral na economia, né, em todos os setores. Eu gostaria de saber se você sentiu algum peso a mais nos seus custos, como indústria, para passar para o consumidor final. Com certeza. A gente teve o impacto de duas formas. Primeiro, com a distribuição da mercadoria. A mercadoria, para ser distribuída, ela aumentou 15%. E o aumento para a nossa equipe comercial, que são representantes autônomos, lembrando bem, e eles ficam viajando por todo o Nordeste hoje, eles tiveram um aumento de 30% no seu custo direto por conta do combustível. Fica pesado, né, para o bolso? É porque o combustível esse aumento de combustível, o cara acaba mexendo em tudo. O representante, ele chega na pousadazinha lá no interior do Ceará, vamos botar aqui, Itapajé, pagava 50 conto por uma dormida ali, chega lá, está 70. De quem é a culpa? Do combustível. O que é que a pousada tem a ver com combustível? É porque o combustível, ele transporta tudo que a gente vai usar. Se a pousada vai ter lá
o café da manhã, o pão, que a farinha de trigo é transportada, que chega na padaria, que passa para o pão, que chega lá no consumidor, na pousada, no restaurante, seja onde for. Ele é a mola mestre da economia praticamente hoje. Combustível é a mola mestre da economia, ele é a base de toda a economia hoje, porque tudo depende do transporte. E o trabalhador para ir para o seu trabalho, o ônibus vai aumentar o preço da passagem. Então a economia, ela gira muito em torno disso, é muito dependente disso. Nós não somos ainda autossuficientes em petróleo, como dizem as pessoas por aí, porque se fôssemos, não teríamos esse preço que nós temos e não teríamos a dificuldade de controlar o preço e o lucro desse bem da sociedade brasileira. Porque tem petróleo no Brasil? Tem. Beneficia, mas cadê as indústrias, as siderúrgicas, as refinarias siderúrgicas, era ótimo, né? As refinarias para refinar esse petróleo e para baratear o preço. E, acima de tudo, mais uma vez, o acionista que não vai querer perder seu lucro. Daniel? Só mais um comentário, um complemento aqui sobre a alimentação básica, né? A gente, aqui mesmo em Fortaleza e também pelos interiores, você conseguia ter uma refeição decente por R$10. Hoje o representante ele paga R$15 uma refeição básica na estrada. Isso significa 50% do aumento. Também é muito significativo e acaba dificultando para qualquer pessoa, não importa se é um representante, se é um trabalhador, esse aumento no custo dos alimentos por conta do aumento dos combustíveis. Pronto, vamos continuar falando em política, né? Porque a economia e a política andam sempre de mãos dadas. Nesse final de semana, o PROS se reuniu para lançar nomes de pré-candidaturas, inclusive para a presidência da República. Foi realizado no último final de semana aqui no Ceará o encontro estadual do Partido PROS e a apresentação dos pré-candidatos às eleições de 2022. Na ocasião, esteve presente o vice-presidente nacional do partido, Amaury Pinho. Esta é a primeira vez que o PROS terá candidato próprio à presidência. Hoje, o PROS, no estado do Ceará, está realizando o encontro estadual do partido com a apresentação de todos os pré-candidatos, a deputado federal e a deputada estadual. Realmente, o PROS está ousando na política brasileira. Como você bem disse, é a primeira vez que o PROS lança um candidato a presidente da República e não é apenas um pré-candidato. Ele será o novo presidente do Brasil. O pré-candidato à presidência da República, Pablo Marçal, afirmou que o Brasil não será de direita e nem de esquerda. Esquerda e direita é fruto de mais de 200 anos de Revolução Francesa, né? A esquerda fica o proletariado, essa é a tese, e a direita fica a nobreza. E o Brasil não precisa de divisão. O Brasil é um povo criativo, empreendedor e 100% autoral. Por que o nosso nome e a nossa posição política é ser do alto? Não é querer ser melhor que alguém, mas é porque nós não vamos desbalancear um carro de corrida chamado Brasil, nem para a direita nem para a esquerda. Nós vamos pegar o que tem de bom na esquerda, o que tem de bom na direita e trazer para o alto. Uma das propostas do pré-candidato é aprimorar a educação do país. Primeira coisa é mentalização, tem que reestruturar toda a educação. Eu sou dono de escola também, infantil. Eu posso falar para você, eu sei fazer isso. Eu sou alguém que ganhou um diploma e também não usei. Quando eu falo ganhei, eu tive que ralar para pagar ele, né? Mas eu tenho um diploma de direito e não segui carreira. Nós investimos em 10 anos 1,4 trilhão na educação e menos de 20% das pessoas que a gente consegue fazer terminar a faculdade. 20% de todo mundo consegue chegar no fim, 20%. E dos 20% que chega até o fim, só 1/5 deles exerce a profissão no qual a gente treinou com 1,4 trilhão de reais. Vamos encurtar isso? Vamos ensinar empresarização, vamos ensinar investimento, vamos ensinar essas pessoas a pensarem. Vamos fazer o povo brasileiro ter habilidade, não colocar na cabeça do nosso povo que a gente nasceu para ter uma profissão X. Estou impressionado com a autoestima do presidente do PROS, né? Dizendo que o Pablo Marçal não é pré-candidato. Ele é o futuro próximo presidente do Brasil. O PROS, pela primeira vez, né, vindo como candidato a presidente da República, um nome desconhecido para nós aqui do Nordeste, mas muito conhecido. Os meus amigos lá do Norte, Sudeste, né? Sudeste, lá de Goiás, né? E um nome novo. E me chamou a atenção uma coisa que as pessoas não falam sobre isso, aquele contrabalanço entre o proletariado e a nobreza. Ou seja, me parece que a política até hoje só pensou nessas duas coisas, no proletariado e na nobreza. E o povo, que é quem paga a conta,
fica sempre em segundo plano. Mas vamos falar do Pablo Marçal como uma alternativa a aspirar o cargo de presidente da República. Eu e meu amigo Daniel Carneiro, fiquei sabendo, algumas fontes me informaram que é amigo pessoal do Pablo Marçal, trabalhou junto com ele. É um bom nome, Daniel? Seria uma boa para o Brasil, Pablo Marçal, presidente do Brasil? É muita ousadia falar que nós somos amigos. Na verdade, a gente só trabalhou na mesma empresa no mesmo período, né? Numa empresa que já não existe mais, enfim, houve uma fusão aí nacional. Mas o Pablo Marçal, pessoalmente, eu vou falar o que eu acho dele. Eu acho que ele é uma pessoa que ele é um excelente motivacional, ele é um profissional de sucesso no setor dele. Mas para falar de política, eu acho que precisa ter um pouquinho mais de propriedade e um pouquinho de chão. Eu acho que isso ele não tem, não. É isso aí, a opinião do Daniel, a sua opinião também é importante. Você pode falar conosco pelo nosso WhatsApp. Quem está com a gente no WhatsApp aí, Inclusive, eu já Maria? vou falar aqui com os nossos telespectadores. Temos aqui o Márcio Max, do Joaquim Távora, Lucerbal do Castelão, que nos acompanha todos os dias aqui no Da Hora. Temos também o Francisco, do Conjunto Beira Rio. E temos aqui uma participante muito especial que o Aécio vai conhecer, que é a Alice Tavares. Um abraço para você, Alice, e para todos os nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando no Da Hora. Não é mesmo, Aécio? Alice Pita, minha prima lá do Porangabuçu, do Rodolfo Teófilo, está lá ligado com a gente, a televisão ligada. E os amigos de lá, a Martinha, o Antenor, meu tio Antenor e aquela turma ali do Porangabuçu. Obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação também. E agora nós vamos falar em educação. Isso porque o programa Primeira Infância na Escola chega a mais de 3.000 municípios. Confira. Com uma ação iniciada em maio deste ano, voltada para a educação de crianças de 0 a 5 anos de idade, o programa Primeira Infância na Escola do Ministério da Educação atingiu a marca de 3.445.000 adesões, com o objetivo de articular diferentes iniciativas da gestão pública para elevar a qualidade da educação infantil. A medida foi instituída pela Portaria de 17 de maio de 2022 e tem como objetivo promover iniciativas em regime de colaboração entre União, estados e municípios que elevem a qualidade da educação infantil, potencializando o desenvolvimento integral e promovendo a aprendizagem das crianças. A coordenadora geral de Educação Infantil do MEC, Raquel John, considera que o programa tem sido muito bem recebido pelas redes de ensino. Estamos satisfeitos que, além dos programas já existentes voltados à ampliação do atendimento, agora temos uma iniciativa com foco na promoção da qualidade, almejada para a etapa da educação infantil, ressaltou ela. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o país tem garantia de recursos federais para projetos sustentáveis de infraestrutura. O governo brasileiro tem 1,3 bilhão de dólares para investir em projetos sustentáveis na área de infraestrutura. O valor faz parte de um acordo firmado entre o Ministério da Infraestrutura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, durante o Fórum Brasil de Investimentos que ocorreu em São Paulo. A informação foi confirmada pelo ministro da pasta, Marcelo Sampaio. Durante o encontro de 2 dias, organizado pelo BID, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o governo brasileiro buscou atrair mais investimentos para o país, por meio de reuniões de alto nível com investidores de outros países. Marcelo Sampaio adiantou que em encontros com as delegações da Suíça e do Canadá, o tema também esteve na mesa de negociações. É uma pauta que nós estamos especialmente na área de infraestrutura, levando com muito afinco em nossos projetos. Os nossos projetos hoje estão elegíveis para receber investimento verde. É o que ressaltou o ministro da Infraestrutura. Marcelo Sampaio também falou sobre o processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Sampaio defendeu que a adesão vai trazer um selo de qualidade, confirmando a melhoria do ambiente de negócios do país. É isso aí, mais uma matéria aí com os nossos jornalistas aqui da TV União e está repercutindo muito aqui a notícia aqui, a reportagem sobre o lançamento do Pablo Marçal como candidato a presidente da República e o evento do PROS aqui no Ceará. Os ouvintes estão, os telespectadores estão participando e aí, sou fã desse jornal, obrigado. Sou fã da Marília, sou fã da Nayara. No atual momento, o melhor é continuar com Bolsonaro. Falando aqui, Pablo Marçal foi condenado pela justiça. Não sei em quê, vamos pesquisar na internet, saber se foi mesmo. Outro está dizendo assim, o Pablo Marçal vai levar o Brasil para cima da serra e depois chamar os bombeiros para salvar. Muito criativa a participação. Adalberto Ferreira, estou sempre ligado nesse programa. Paranjana Portela. Paranjana Portela. Gostei desse nome. Em homenagem ao Paranjana. Avenida Paranjana ou é o ônibus? O ônibus Paranjana, né? Então, parabéns. Obrigado pela participação de todos vocês aqui. Aí estão me chamando aqui de puxa-saco do Bolsonaro. Nem falei nada de Bolsonaro hoje, né? Falei nada dele, nem falo, né? Nem puxo o saco de ninguém. Prefiro puxar o saco de você que está participando com a gente. Então, a sua participação é importante, a gente ouve você, a gente quer que você interaja conosco aqui, porque aqui nós temos um compromisso com a notícia, com a verdade, e gostamos sim de estar conectados com você aqui no seu Da Hora. Daniel, suas considerações finais? Mais uma vez, para falar do Pablo, eu acho que ele, sim, é um grande motivacional, mas é isso, né? Até hoje, o que ele pôde provar na carreira dele de sucesso foi um empreendimento que ele fez nesse setor nos últimos 4 anos, que ele teve um grande sucesso, uma grande expressão, mas ensinando o quê? As pessoas a confiarem em si e executar alguns trabalhos, né? O que está acontecendo muito hoje na rede social, só isso. Falar sobre Daniel, economia. você como um grande empresário aqui do Ceará e do Brasil também, o que você tem a falar para os empresários que, na verdade, para as pessoas que estão querendo iniciar uma empresa nesse momento pós-pandemia, mudando aí realmente de rumo, tentando se ressignificar, né, no mercado de trabalho? Qual a sua mensagem como um grande empreendedor nesse momento? Minha opinião é que a gente pode acreditar nessa estrutura política que existe hoje. Se ela se perpetuar para os próximos 4 anos, é o meu desejo, eu posso falar, porque eu sou convidado. Você pode. Fica à vontade. E eu acredito que a gente pode confiar que a economia ela vai continuar crescendo como ela está crescendo hoje. Estão havendo muitas mudanças que são interessantes para o pequeno empresário, para as pessoas que querem empreender, mas o mais importante de tudo isso é que as pessoas estejam preparadas e quem não está, que se prepare o quanto antes, porque o mercado ele vai ficar cada vez mais competitivo, o mundo está cada vez mais globalizado, é importante que as pessoas se preparem e tenham educação financeira e empresarial. Exige, né, essa organização para iniciar uma empresa e também para dar continuidade, não é Exatamente, isso? exatamente. Existem aí muitos órgãos, o SEBRAE, muitos institutos, muitas cooperativas que elas podem se associar para poder começar o empresariado com sucesso, mesmo não tendo aprendido nada na sua jornada para trás. Importante agora para frente. Muito obrigada, viu, Daniel, por sua participação. Fique muito à vontade para voltar, não é mesmo, Écio? Com certeza, é o nosso convidado aqui. Eu Obrigado. queria encerrar minha participação aqui hoje, Marília, agradecendo, logicamente, o Daniel Carneiro, o pessoal da Oben Óculos, mandar um abraço para o Fábio, né, lá. Obrigado. Está lá ligado com a gente. Obrigado pela sua participação, é de muita valia. Eu valorizo muito essa questão da pessoa, do empreendedor, do empresário, que conseguiu vencer os paradigmas da economia, que está crescendo em meio à crise, e você é uma pessoa que, para mim, é um espelho. Eu queria deixar aqui uma frase: invista na sua mente, ela vai te levar onde você nunca imaginou. Invista na sua fé, ela vai te dar as condições de você chegar onde você jamais imaginou. Então, é fé, é mudança de postura, mudança de mente e, acima de tudo, acreditar em você mesmo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. É isso mesmo, gente. O Da Hora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação e amanhã tem muito mais, não é mesmo, Nayara? Perfeitamente. Agradecendo sua participação e sigam aqui conosco. Nossa programação está recheada de muitas novidades, muitas coisas interessantes. Tchau, tchau. Até amanhã, aliás.